proposições lógicas, né? É o princípio do raciocínio lógico matemático, né? Então, em muitos concursos vem questões do tipo assim: assinale a alternativa que indica uma proposição simples, né? Aí apresenta as alternativas, né? Que dia lindo faz hoje? Quantos filhos você tem? Sai daqui agora. Vanessa Camargo é filha de um famoso cantor sertanejo. Então, é uma questão bastante corriqueira, né? Marcar uma proposição simples. Ou então, uma questão do tipo assim: assinale a alternativa que não representa uma proposição. Aqui é para marcar aquela que não é uma proposição. Quando ele se refere à proposição, está se referindo a proposições lógicas, né? Então, tipo assim, ó, a pessoa é alta. Não dirija mais a palavra para mim. Felipe gosta de estudar. Estudei a língua portuguesa e a língua inglesa. Ou então questão do tipo assim, que está relacionado com a definição ou com o entendimento de proposições lógicas, né? Que é quando ele pergunta assim, ó, assinale a alternativa que representa corretamente uma sentença aberta, né? Aí você tem aí A, x mais 3 maior que 5, 2 mais 6 maior que 7, letra C, Faustão é um excelente apresentador, letra D, todo curitibano é feliz. Então, com essas três questões, nós vamos analisar aqui a definição de proposições lógicas. Então, na primeira que a gente apresentou para vocês, pede para você marcar uma proposição simples. Então, você já pode verificar o seguinte, que as proposições elas podem ser simples, né, ou composta. Mas antes de a gente entrar nesse assunto e dizer qual é simples ou composta, o que é uma proposição lógica? Proposição lógica é uma afirmação, uma declaração, uma sentença, né, em que você pode atribuir um valor lógico. Né? Você pode atribuir um valor lógico. O valor lógico que nós estamos referindo aqui é de ser verdadeiro, né, ou falso. Geralmente a gente coloca só o V de verdadeiro e o F de falso. Então, todas as vezes que você puder colocar numa proposição, numa frase, numa oração, numa sentença, se ela é verdadeira ou falsa, então ela é uma proposição. Quando que não é uma proposição? Tipo assim, vamos analisar a primeira. Então, a primeira questão. Assinalar aquela proposição que é simples. Então, por eliminação, a gente vai excluir as sentenças que não são proposições, ou seja, aquelas que eu não posso atribuir um valor lógico. São geralmente, quem não pode ser? Deixa eu anotar aqui. A letra A, que dia lindo faz hoje? Esse tipo de declaração, em que é uma exclamação, né, elas não são consideradas como uma proposição lógica na matemática, né? Ela é simplesmente uma exclamação. Que dia lindo! Uma interjeição. Uai! Né? Ou então, nossa, que maravilha de dia! Né? Então, isso são expressões exclamativas que não são consideradas proposições lógicas. Então, a primeira que a gente exclamativas. Então, declarações exclamativas não são, vou colocar aqui, ó, não são proposições. Então, a letra A não é uma proposição. Outro caso que não é proposição. Perguntas. Letra B. Quantos filhos você tem? Não é uma proposição, porque está perguntando, é uma pergunta, é um questionamento, é uma interrogação. Então, esse tipo de declaração não é proposição. Outra que não é proposição, letra C. Sai daqui agora. Esse tipo de declaração, ela é uma imposição, né, uma ordem. Né? Então, quando se fala em ordem, então a gente não considera como uma proposição, porque está mandando alguém sair. Tá? Apesar do verbo sair, não, saia daqui agora. Saia daqui agora. Veja que eu falei sobre o verbo, né? É porque nas declarações, nas proposições, uma palavra-chave que a gente tem que identificar nas proposições são os verbos. Cada verbo corresponde a uma oração. Cada oração é uma proposição, onde você puder atribuir um valor lógico a ele.
Então, por exemplo, letra D, que é a resposta certa a essa questão. Vanessa Camargo é filha de um famoso cantor sertanejo. É uma afirmação. É filha de um famoso cantor sertanejo. É o verbo ser. Então você tem uma oração simples aqui. Você tem uma proposição simples, em que você pode atribuir um valor lógico ou não. Então, nesta outra, diz assim, assinalar a alternativa que não representa uma proposição. Tá? Então, a letra A diz assim, a pessoa é alta. Né? É uma afirmação, ou o verbo ser aí novamente aparecendo, é alta. Pode ser alta ou pode ser baixa, né? Então pode ser verdadeiro ou falso. Você pode atribuir um valor lógico a ela, portanto, é uma proposição simples. É uma proposição, e é simples no caso. A gente vai falar já sobre a composta quando tem mais de uma oração, né? Quando você tem mais de uma afirmação. E aí você tem os conectivos, aparece muito em lógica. Não dirija mais a palavra para mim. Olha a exclamação. Sinal exclamativo. Então essa letra B é justamente essa, uma declaração que não é uma proposição, né? Logicamente falando, do ponto de vista lógico. A letra C, só para a gente confirmar, Felipe gosta de estudar, pode ser verdadeiro ou falso, então é uma proposição. Eu estudei a língua portuguesa e eu estudei a língua inglesa. Essa frase são duas afirmações. Ó. Eu estudei a língua portuguesa e a língua inglesa. Esse conectivo e está ligando duas proposições. Esse é um exemplo de proposição composta. Quando eu uso o conectivo. Né? Então, quando aparecem os conectivos são e, ou, né? Se, então, se e somente se. E a gente vai ver, ó, e se tem um símbolo, o ou, o se então, e o se somente se. Então, são símbolos que indicam, né, mas na frase escrita vai aparecer dessas formas. Então, quando aparecem esses conectivos, as proposições deixam de ser simples e passam a ser composta. E para finalizar, sentenças abertas. Né? Nós estamos aqui em definição de proposições lógicas, sentenças abertas. Quando é que uma sentença é aberta? A gente considera a sentença aberta. Geralmente é quando você não tem não é uma proposição, nesse caso, tá? Não é uma afirmação que você pode atribuir um valor lógico, porque é aberto, você tem infinitas soluções e respostas. Você tem bem aí na letra A, assinar a alternativa que representa corretamente uma sentença aberta. Essa é do concurso de Taquarana, Alagoas, também da FUNVAP. Então diz assim, x mais 3 é maior que 5. Quando ele coloca aqui, ó, x mais 3 é maior que 5. Ó, a depender do valor de x, a sentença pode ser verdadeira. Por exemplo, se x for 1, 1 mais 3 dá 4, 4 é maior que 5. Nesse caso vai dar falso, né? Vai ser uma atribuição, vai ser um valor lógico falso. Mas x, por exemplo, for 7, 7 mais 3 dá 10, 10 é maior que 5, verdadeiro. Então tem uma infinita soluções para essa proposição. Então você não consegue atribuir um valor lógico para ele, se é verdadeiro ou falso. Depende de algo. Então esse caso é um exemplo clássico de de sentença aberta. Ela não é uma proposição. Então nesse caso é letra A. Observe, por exemplo, a letra B. 2 mais 6 é maior que 7. 2 mais 6 é 8, é maior que 7, é verdadeiro. Né? Mesmo que fosse falso, continuaria sendo uma proposição, porque eu consigo atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Faustão é um excelente apresentador. Né? Né? Então, o verbo aí, o é uma afirmação que você pode atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Então, é uma proposição. Todo curitibano é feliz. Né? Essa é uma proposição que a gente chama de categórica. Todo, né? Inclui todo mundo, é universal. É feliz. Então também é uma afirmação que você pode atribuir um valor lógico. Por isso que é uma proposição, não é uma sentença aberta. Né? É uma sentença fechada. Proposições lógicas são sentenças fechadas, não sentenças abertas. E a gente chama de declarações bivalentes, porque tem duas possíveis respostas. Né?
Então, ou é verdadeiro ou é falso.